Eu vou ser obrigada a reforçar o convite da Lucy para que leiam as questões, eu diria até mais das que vão ser tratadas aqui hoje, mas todo o início do capítulo 1, Lei Divina ou Natural, porque nós, por mais que leiamos, por mais que façamos a leitura completa, por mais que estejamos diante de uma exposição, de uma visão sobre o tema, cada vez mais nós sentimos que é necessário falar sobre esse tema. Eu comecei a ler, a estudar o tema que iniciou na semana passada, que era o bem e o mal também. E é um tema tão atual ainda, tão necessário, porque ainda precisamos ler tanto sobre o bem e o mal. Porque ainda estamos nessa sociedade como espíritos imperfeitos, sendo muitas vezes não atacados, mas cercados de influências materiais, das ideias do próximo, de ideias que nos fazem pensar que o nosso bem-estar está colocado num outro lugar e procuramos a felicidade e o bem-estar de forma errada. Então nós acabamos confundindo, até de forma muito conveniente para nós, o bem e o mal. Que nós sabemos o que é bem e nós sabemos o que é mal. O nosso próprio coração nos diz. Mas muitas vezes nos vemos diante de um mundo que ainda é tão rígido, nós nos achamos obrigados a agir da mesma forma. E não somos. Diante de uma realidade que ainda apresenta tanta dor, muitas vezes nós nos entregamos mais facilmente ao que nos é cômodo. E podemos realmente tomar a ação de ter uma outra postura na nossa encarnação. E a primeira pergunta nos diz: o mal parece algumas vezes ser uma consequência da força das coisas. O que nós chamamos de mal, às vezes parece ser apenas uma consequência do que é necessário que ocorra. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, até do seu semelhante. Pode-se dizer, então, que haja prevaricação à lei de Deus? E Kardec nos responda: embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Então é bom que isso fique claro. Seja qual for a circunstância, o mal é o mal. É necessário que muitas vezes ainda ocorra? Assim como na natureza é necessário que ocorram terremotos, que ocorram maremotos, para que tudo se ajuste. Na nossa sociedade ainda há necessidade do mal. E a gente fica nessa pergunta: mas para quê? Para que a necessidade do mal? Muitas vezes, para que alguém detenha uma ação que vai causar muita dor a muitos outros espíritos e que vai ainda se comprometer mais. E muitas vezes o mal ainda é necessário para despertar em nós o desejo de fazer o bem. Basta nós vermos, sem querer romantizar muito, o que aconteceu com as nossas praias, que nos assusta muito, né? Nós acostumados a um Brasil, um mar sem fim, lindo, maravilhoso, azul, e de repente torna-se negro. Qual a necessidade disso ocorrer? Será que não é nossa necessidade de valorizar um pouco mais desse mar lindo, maravilhoso e azul, que nós já achamos de infinito, que nós já achamos que nunca vai ser poluído, que podemos utilizar da forma que bem queremos? E olha o bem sendo praticado por nós, até de forma irresponsável, quando essas pessoas vão ali limpar as praias, negligenciando qualquer lei de segurança ao seu próprio corpo, que não é bom. Mas pelo menos isso nos chama atenção. O cuidado à natureza é da minha conta, sim. Não é só da conta do governo,
Não é eu achar que está tudo bem e eu posso ficar descansada, tomando minha água de coco e ainda deixar o canudinho ali. Porque até na proibição do canudo nós reclamamos. Olha como isso gera o bem. Tomara que esse acidente que nos dói muito faça com que muitos jovens queiram seguir carreiras ambientais, saibam da legislação ambiental, do que podem cobrar ou não. Tomara que nós tenhamos mais consciência quando também gostamos de estar nas nossas viagens de navio e sabemos que existe uma água de lastro ali que é lançada, mas nós gostamos de ir à praia e ver aquele navio bonitão. E o impacto ambiental? Isso é um problema só do governo ou dos ambientalistas? Não. É de todos nós. É o nosso único planeta. Não tem outro em condições físicas que nós possamos morar. E a nossa prova é essa mesmo. É fazer com que nós consigamos mostrar que temos a decência de ir para um planeta melhor. Que temos o cuidado, o carinho. Embora necessário, o mal não deixa de ser um mal. Essa necessidade desaparece, porém, à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. Então, mais culpado por isso é o homem quando o comete, porque melhor o compreende. Isso é muito importante. Nós sabemos que quem tem compreensão maior do que é bem, do que é mal, quem tem uma compreensão maior das leis naturais, das leis divinas, da moral, da ética, tem também um compromisso muito maior em colocar isso em uso. E nós temos esse conhecimento. Quem sai de casa ao sábado para vir a uma casa espírita e escutar falar sobre os ensinamentos do Cristo, sobre o bem, sobre o mal, já está desenvolvendo em si a vontade de praticar uma ação mais coerente. Já está diante de um conhecimento maior do que aquela pessoa, que aquele espírito que ainda está tão distante de qualquer conhecimento moral, que muitas vezes não teve nem o aprendizado do que é moralidade e ética no seio familiar, que não teve o aprendizado da sociabilização numa escola e que está, sim, um pouco mais embrutecido do que nós. Nós estudamos, nós viemos aqui sucessivamente ouvir várias exposições. Nós tivemos aqui o convite para ler as questões que foram lidas não de forma integral, e também o capítulo todo. A maioria de nós tem um seio familiar, então nós sabemos o que é a moral, nós sabemos o que é ética, nós sabemos o que é o bem. Uma atitude nossa que venha confrontar esse bem é muito mais grave do que a do espírito que não tem consciência disso. Essa lei vale para os homens encarnados e desencarnados. Exatamente, voltando, desculpem, novamente na questão. Um profissional do meio ambiente é pego num crime ambiental, a multa ela é muito maior pelo conhecimento que tem. É considerado um agravante. Assim como nós. Se nós temos conhecimento do que é o bem e sabemos como evitar o mal, nós tendo uma atitude que confronta o bem ou deixando o mal avançar, seremos muito mais responsabilizados. Eu costumo muito fazer essa reflexão. O que é que eu já sei, o que eu já coloquei em mim? Porque é fácil nós lermos, é fácil termos o conhecimento. Agora, o saber é uma construção. O saber nós vemos na prática. O que eu já sei da doutrina espírita? O que eu já sei das leis divinas?
E muitas vezes nós nos pegamos em ações que nós mesmos acabamos rindo delas, porque são infantis, de acordo com o nível moral que nós deveríamos ter, de acordo com o conhecimento que nós temos. Quando nós vemos alguém praticando uma atitude cruel ou desonesta e nos calamos, sair anunciando todos os cantos, mas podemos aconselhar. Quando nós que falamos do bem e lemos do bem, estou com pressa, vou deixar o carro aqui, mesmo sabendo que o vizinho não vai conseguir manobrar. Parece um mal pequeno, mas é o mal. É a ausência do pensar no outro. Quando nós, tendo essa consciência toda, ainda agredimos o outro com as nossas palavras. E esse eu considero uma das nossas piores condições de não fazer o bem, agredir o outro através das nossas palavras, gratuitamente. E nós sabemos que na atualidade esse assunto tem nos rondado. Nós temos separado a sociedade em pessoas de bem e do mal, enquanto todos somos espíritos em progresso. Como é que eu posso dizer que eu sou totalmente boa, enquanto eu erro tanto? E enquanto muitas vezes eu preciso do outro para dizer, não faz isso. Como é que eu posso dizer que o outro é um espírito mau, enquanto o outro também está em progresso, muitas vezes desejoso de um caminho, muitas vezes desejoso de uma palavra, de um apoio. E nós separamos o que são pessoas de bem e pessoas de mal, enquanto deveríamos, sendo pessoas de bem, trabalhar pela união, dar a mão ao que ainda está em dificuldade, porque a outra mão vai estar aqui para me ajudar nas dificuldades que eu tenho também. Isso é se colocar numa atitude benévola. Não para dizer que ela é do bem, mas porque quando o outro está bem, eu vou estar melhor ainda. E eu estou praticando, estou construindo conhecimento em cima do conteúdo que eu tenho. Porque não adianta só ler, não adianta só falar. Nós precisamos construir esse conhecimento crístico. Precisamos colocar em prática. Na pergunta 639, o mal que se comete não é com frequência o resultado da posição em que nos colocam os outros homens? E nesse caso, quem são os mais culpados? A gente pode ver que quando a gente faz besteira, a gente bota a culpa em todo mundo, né? Tanto Kardec foi deixando bem claro, através das perguntas, que o mal não deixa de ser o mal. Então, nessa pergunta, se o mal que eu causo foi resultado da posição que alguém me influencia, quem é mais culpado? Se eu tenho alguém em posição superior e me pede que eu cometa uma ação que infringe leis, que magoa os outros, que não está nas condições do que consideramos, que faça o bem ao outro, que não está dentro das leis divinas ou naturais, mas mesmo assim eu pratico, seja qual for o motivo, se amando do outro eu ainda pratico o mal, eu sou culpada por esse mal também. A gente pode fazer uma comparação aqui um pouco bruta, na época em que os homens gladiavam, em que pela sua própria vida precisavam aniquilar o outro. Obviamente, ali estava uma condição de sobrevivência. Quem era o culpado? Os vendedores de escravos, os que ficavam ali aplaudindo, os que iam ali se divertir
vendo os homens se degladiando até desencarnarem. Olha quanto tempo passou. E muitas vezes nós estamos, por condições financeiras, que muitas vezes não são da nossa subsistência, são só para ter um pouco mais de bens materiais, servindo a propósitos que não são nada nobres. Então, em qualquer momento que a gente esteja desempenhando qualquer função, vamos nos perguntar: será que eu estou fazendo bem? Porque eu vou ser menos culpada do que quem me ordena a ação, mas não vou deixar de responder por esse erro que eu cometo. E muitas vezes eu cometo com conhecimento de causa. E aí nós colocamos: a culpa é do superior, o outro sabia mais, mas eu também sabia. Então, se houver condições de chegar e dizer: olha, esse caminho é melhor, não vamos fazer da forma contrária, vamos seguir as leis, dá para servir a todos de forma honesta, dá para servir a todos levando uma condição mais agradável, é nossa obrigação. Principalmente nós, que estamos diante da doutrina espírita, que não nos deixa dúvidas a respeito do que é o mal, tendo consciência do que é o bem. O que é o mal? É quando eu me retiro covardemente, tiro o meu bem do caminho e deixo o mal avançar. É a ausência do bem. O mal recai sobre aquele que foi o seu causador. Assim, o homem que é levado a praticar o mal, pela posição em que seus semelhantes o colocam, é menos culpado do que o causou, pois cada um suportará a dor, não apenas do mal que tiver feito, mas do mal que houver provocado. Um sofrerá a dor do mal que tiver feito, o outro do mal que fez o outro fazer, que ainda gerou muita dor. Na questão 640, o que não faz o mal, mas se aproveita do mal praticado por um outro, é tão culpado quanto este? Eu acho que essa questão é bem clara para todos nós. Eu não faço mal, mas eu sou cúmplice do mal, da geração que veio com a ação do outro. Se alguém desvia determinada verba pública, não fui eu, mas eu faço uso dela, porque eu não estaria sendo desonesta. Se eu estou junto a uma ideia que vai trazer prejuízo ao próximo, não sou eu que estou liderando a ideia, mas vou usufruir do prazer e das benesses que ela ilusoriamente me traz. Por que eu não seria cúmplice e culpada dessa ideia também? Eu tive a oportunidade de detê-la. Eu tive a oportunidade de sair, a escolha, o livre-arbítrio, de dizer: não, com esse tipo de ação eu não estou acostumada a lidar. Não é do padrão vibratório que eu quero para mim. Não é isso que eu aprendi, que eu falo quando estou na casa espírita. Por que seria diferente quando eu me ausento dela? Mais de uma vez, num exemplo, é aquela pessoa que compra uma mercadoria que sabe que é mercadoria roubada. E a gente acha que está muito distante disso. E quantas vezes utilizamos marcas que utilizam de trabalho escravo, que são provenientes, sim, de roubo, que são fabricadas de forma a utilizar a mão de obra infantil. E eu não sou cúmplice de tudo isso. Não adianta depois de eu me colocar num projeto contra o trabalho infantil se eu uso
os produtos que são ali produzidos. Não adianta eu me colocar contra a corrupção do mundo e do governo. Se a Cláudia sair daqui e eu pegar o lápis que eu achei bonitinho dela, ou eu ainda for cúmplice de tantas ideias que levam ao massacre de tantas pessoas, ou se simplesmente eu viro a cara quando eu vejo uma injustiça sendo cometida contra tantos no nosso planeta, Quando no início a pergunta disse o mal ainda é necessário, é um exemplo que eu sempre uso, que foi daquela criancinha refugiada que apareceu desencarnada na praia. Gente, qual a necessidade disso, né? Aquilo me doeu tanto que assim eu não conseguia ver. E eu tive num encontro sobre educação com outro educador, e ele se referiu à necessidade dessa criança. Qual a necessidade disso? E aí eu lembrei, é realmente a falta de construção do conhecimento. Muitas vezes nós estamos na casa espírita, mas parece que esquecemos. Aquela criancinha era um espírito que desencarnou na hora certa e no local certo. Por quê? Porque ela chamou a nossa atenção para algo que é muito grave, que é não queremos estranhos na nossa casa. Que é assim que nós cuidamos dos países, né? Não queremos estranhos nas nossas casas. Não queremos que entrem. Não queremos misturar com o diferente, que roubem os nossos empregos. Essa criança deixou essa grande lição. E parece que nós não aprendemos. Porque, novamente, há muito pouco tempo, mais 2 espíritos que tiveram nessa encarnação o papel de pai e filha apareceram em uma outra praia abraçados. Mais 2 espíritos que estiveram na condição de refugiados quando encarnados. Será que nos chocou dessa vez? Que nós ficamos tão revoltados com tantas coisas. Nós podemos discordar do que for, mas quando alguém diz, não, agora tal país vai poder entrar sem tantas exigências, nós fechamos a cara. E quando somos nós indo, querendo ser recebidos, só conhecer, né? Só conhecer aquela outra cultura. Às vezes procurar um emprego melhor, porque a situação está difícil no nosso país. Estar perto de um parente que está lá. E nós dissemos, não, agora vai poder entrar sem exigência. Eu acho que isso é um grande progresso do nosso país. Óbvio, temos que ter as fiscalizações de aeroporto, temos, para que não entrem coisas ilícitas. Mas que bom, foi um passo de vamos permitir. Espero que os outros países tenham essa sensibilidade. Porque nós vivemos transitando de um lado para o outro, somos seres do planeta. Basta ver as nossas cores, os nossos cabelos, os nossos sorrisos, nós somos uma mistureba, né? Dizem que o brasileiro tem complexo de vira-lata. Eu sempre digo, vira-lata é o melhor cachorro que tem. Conhece tudo, é esperto, é forte. Então temos que ter um grande, assim, não orgulho, mas uma grande alegria de estar num país que recebe a todos. E podemos discordar de tudo, mas receber o outro no nosso país, temos que nos alegrar com essas decisões. Temos que nos alegrar. Eu parei na 640, que fala exatamente desse que se aproveita do mal praticado pelo outro, e ainda continua. Talvez tivesse recuado diante da ação. Talvez tivesse recuado diante do... Vamos ali roubar uns docinhos? Sabe criança em festa que vai roubar o brigadeiro? Não, não vou, vai você, mas quando o outro vem com o brigadeiro, come junto. Para a gente tornar um pouco mais leve essa situação. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se encontrado a feita dela se utiliza, é porque aprova
e que esse próprio a teria feito se tivesse podido ou se tivesse ousado. Será que se a mesa estivesse vazia não pegava todos os brigadeiros? Vamos tornar isso leve, mas vamos pensar isso de forma séria para nós adultos. Será que de vez em quando a gente acha que ninguém está olhando, mesmo sendo espírita, né? Mesmo sabendo que temos o nosso mentor, que nunca estamos sozinhos, ou ninguém está vendo, vou fazer besteira. Estou atrás da tela do computador, ninguém me está vendo, a rede é social. E aí se coloca de uma forma que agride, que magoa, que ofende. A gente cansa de ver isso. Ofensas de pessoas que deveriam estar levando o carinho. De pessoas que deveriam estar dizendo, eu não te entendo, mas se você falar comigo, eu posso tentar. Ou podemos mostrar a ideia um ao outro. Isso me entristece quando eu vejo cristãos. Aliás, isso me entristece quando eu vejo seres humanos fazendo isso. Quando eu vejo cristãos fazendo isso, se agredindo, porque o Pai é um só, então somos irmãos. É a mesma coisa que eu agredi meu irmão. E é isso até meu pai biológico brigava quando eu fazia isso. Então não é uma atitude agradável a Deus, digamos assim. Deus não fica zangado como a gente pensa, mas nós vamos ter que ajustar essa situação. Somos filhos de um único Pai. Briga de irmão, infantilidade. Nós estudamos a doutrina do Cristo, tanto que dizemos somos cristãos. E a doutrina do Cristo é amor. Quando eu utilizo das minhas cordas vocais saudáveis para agredir, dizendo que sou cristã, muitas vezes dizendo que sou espírita, muitas vezes dizendo, nossa, eu sou mais que o outro que não estuda nada. Será que eu não sou mais culpada do que o outro que não tem conhecimento, que isso causa dor no próximo? Que isso gera em mim mesma um psiquismo danoso? Que isso faz mal a mim e a mais ninguém. Quer dizer, faz mal ao outro também, sim. Mas primeiro a mim, porque eu gerei esse ódio. Eu gerei essa raiva, passou pelos meus órgãos. É como quando a gente se entope de algo que faz mal. Só que aqui no contrário. Que pelo menos quando eu como algo mal, faz mal só a mim. Mas quando sai para o outro, e a gente não sabe o que o outro vai fazer depois disso, e eu o agrido, e eu desejo muitas vezes, mesmo sabendo que a morte não existe, a morte do outro. E eu digo que o outro não é digno de estar no meu mundo, não é digno de procurar religião. Que postura eu estou tomando, tendo tanto conhecimento? Pelo jeito eu só tenho conteúdo, porque o conhecimento eu deixei para lá. E nós estamos fazendo isso o tempo todo, deixando de lado o sentimento do outro, não pensando que o outro vai chorar sozinho. Acreditem, somos culpados sim. Tem um livro do Darcy Ribeiro muito bonito. É um livro muito duro, mas é muito bonito. Que o título é Somos Todos Culpados. Só temos que descobrir onde. Nenhum de nós ainda alcançou o bem pleno. Senão não estaremos encarnados aqui. Mas estamos encarnados aqui para aprender a alcançá-lo. E o esforço é nosso. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Não é tão. Muitas vezes a gente tem o desejo de fazer o mal. Isso não é bom. Tem o desejo de ter uma atitude nada coerente com tudo que nós queremos. Desejamos mesmo. Mas dá aquela vontade de vou fazer aquela besteira. Se eu consigo controlar, o esforço já é meritório.
O esforço já é meritório. Qual é o próximo mérito a conquistar? É o dizer, caramba, eu não posso pensar mais disso. Eu me pego várias vezes nessa situação. A gente pensa, nossa, não está passando ninguém, vou atravessar o sinal, estou com pressa. O sinal está vermelho. O mal é o mal. Os que podem ficam piscando pela nossa segurança. Tem uns que podem, né? Eles ficam piscando. Em determinado horário eu posso ultrapassar. Mas se o outro está vermelho, não quer dizer porque ninguém está olhando, eu posso passar. Então, se eu tive a vontade, mas não passei, eu ainda tenho um pouco de mal em mim. Mas já consegui controlar a ação. O que eu vou conquistar agora? O nem pensar em atravessar no sinal vermelho. Está vermelho, parei. Vai ser mecânico. Olha que bom quando o bem for assim. Nossa, é para fazer o bem, eu fiz. Nem pensei. Isso é errado, eu nem pensei em fazer. E nós temos que ter isso de forma... Infelizmente, ela é muito rígida. A honestidade precisa ser muito rígida para nós. É uma nota fiscal que nós nos recusamos a dar. É um horáriozinho que nós saímos mais cedo, sem comunicar o nosso superior. É um estacionamento que é rapidinho. É parar num local de uma ambulância. É não parar numa faixa. Eu sei que estão bem apagadas, mas quem mora em Cabo Frio quase já decorou onde são as faixas. E se o pedestre está ali, a educação é parar. A lei é parar. Nisso nós ainda precisamos ser bem rígidos. No cumprimento de leis humanas. Imagina o quanto nós ainda devemos de estar distantes do cumprimento das leis divinas. Que as humanas são só para que nós possamos conviver. Tanto que existe uma lei que é preciso nos multar para que eu não me embriague, para não me machucar. Eu preciso tomar uma multa para usar o único equipamento que pode salvar a minha vida dentro de um carro. Olha como nós ainda somos espiritualmente infantis, nem o nosso corpinho estamos tomando conta, né? Então, o desejo do mal é repreensível, sim. Mas o esforço que nós fazemos para não cometê-lo faz com que seja menos. E eu realmente acredito que a gente vai dar uns passos largos, que já a gente nem pense mais nisso. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Não, é preciso fazer o bem no limite das suas forças. No limite das suas forças. Fazer o bem até ficar exausto. Fazer tudo o que consideramos bem. E analisar o que consideramos bem, que nós às vezes damos umas trocadinhas nas bolas. Pois cada um responderá por todo o mal que tiver sido feito em consequência do bem que não tiver sido praticado. Pronto, agora complicou a nossa vida, né? Cada um responderá por todo o mal que tiver sido feito em consequência do bem que não tiver sido praticado. Olha a importância do bem. Olha como nos faz bem. Se uma criança está atravessando a rua e eu não puxo quando vem o carro, simplesmente porque vou ficar ali julgando os pais. Ah, onde estão os pais dessa criança? Faz o bem. Esse é instintivo, né? Esse a gente faz. Acho que todo mundo não pode ver aquela criança na ponta que puxa. E as outras ações que vêm ocorrendo porque nós deixamos de praticar o bem. Porque nós fechamos os olhos. Porque nós negligenciamos. Não é praticar o bem e conversar com as autoridades que a população deve ter a mesma saúde para quem paga e para quem não paga. Porque paga através de impostos, acho que paga até mais. Não é
praticar o bem, se eu sei fazer algo, levar quem está carente desse algo. Não é praticar o bem quando eu vejo que alguém está em perigo na rua, mais escura, dizer eu vou ficar ao seu lado. Você não me conhece, mas eu estou caminhando com você, deixa quieto. Quantas vezes a pessoa precisa disso para evitar um risco físico? Mas não é ainda mais praticar o bem, lutar pelo bem no jovem, para que a gente possa andar nas ruas sem medo. Que essas pessoas que nós chamamos de marginais, de violentas, elas são dois tipos de espíritos. Alguém que está muito adoecido e que precisa de tratamento. Ou um espírito que veio com uma prova imensa de muitas vezes nascer na miséria, nascer na pobreza, está em meio à opulência de alguns e ali sucumbe pelos bens materiais que muitas vezes nós gostamos de demonstrar, humilhando o outro. Ah, então eu não posso mostrar o que eu tenho? Não, não é isso. Eu preciso assegurar que o outro tem a condição de ter o básico, de ter comida, educação, saúde, moradia, e consiga ingressar, como nós estamos vendo a dificuldade no mundo inteiro, no mercado de trabalho, para trabalhar pelo que precisa. Me perdi. Há pessoas que pela sua posição não têm a possibilidade de fazer o bem? E a resposta é não, todos podem fazer o bem. Todos nós podemos fazer o bem. E diariamente, a cada segundo. Foi o que eu falei, é a criança que vai atravessar a rua e eu puxo. É alguém que deixou uma coisa cair no chão e eu ajudo a pegar. Alguém que não consegue cozinhar alguma coisa e eu vou lá, a pessoa está adoecida, vou lá na casa do vizinho. É uma palavra de apoio, uma prece. Existem mil foi pouco. Inúmeras formas de fazer o bem. Mas muitas vezes nos é conveniente, nós sabemos como fazer, mas nos é conveniente não fazer. Nós ficamos no nosso ponto de conforto. E o nosso ponto de conforto é o ponto mais desconfortável que existe, gente. Primeiro começam a doer algumas partes do corpo, né? Quando eu estou com preguiça eu faço isso, estou no meu pontinho de conforto. Aí começa a doer as costas, você começa a querer se mexer. Imagina nós pensando como espíritos. Encarnamos para evoluir, para progredir. E aí eu paro. Aí começa a dar um comichão mesmo, né? Quero me mexer, quero progredir, quero contribuir, quero vir aqui fazer o que eu vim fazer. No mínimo, chegar no plano espiritual com alguma coisa ticada, ó. Fiz pelo menos esse aqui de cima, que eu me propus quando encarnei. Cumpri um item. Mas nós nos acomodamos e para voltar precisamos utilizar de energia. Olha a importância do passe aí, do estudo, movimentar um pouquinho, sair desse marasmo, para que nós possamos vir contribuir. Ah, mas eu já estou muito velho, não dá. Gente, quando a gente está novo, diz que tem que estudar, depois tem que trabalhar, depois não tem tempo, quando eu aposentar, agora eu estou velho, tenho direito ao descanso. Não, é agora. E o bem não precisa ser feito apenas aqui. Pode ser feito quando sairmos daqui, pode ser feito amanhã na obra social, em todos os dias que a obra social está aberta, pode ser feito no nosso ambiente de trabalho. O bem é o tempo todo, não tem local circunscrito. O meio no qual algumas pessoas encontram-se colocadas não será para elas a origem de muitos vícios e crimes? Sim, mas já há ainda aí uma prova escolhida pelo Espírito no estado de liberdade. Quando nós estávamos na erraticidade antes de encarnar,
escolhemos o tipo de prova que queríamos passar. E muitas vezes essa prova é encarnar em locais onde estaremos perto de vícios, de crimes, de situações um pouco mais difíceis. Nós estamos preparados para ultrapassá-las, senão não nos seria permitida a prova. Mas muitas vezes sucumbimos. E retornaremos assim que pudermos para cumprir essa prova. Que nós tenhamos força no local onde estivermos para passar, mas que tenhamos também força para levar o bem a essas comunidades tão sofridas, com crimes, com pobreza, com miséria, falta de estrutura. A ausência do que eu faço também não me fará ser culpada. E a gente vê nesses locais, são locais bonitos. Podem não ser bonitos visualmente, mas nós encontramos espíritos tão bonitos ali, que resgatam tantos outros. Nós vemos aqueles jovens que estão ali, muitas vezes, que nós condenamos verbalmente. Nossa, esse não vai dar em nada. Depois de aparecer, estou na faculdade de psicologia, estou na faculdade de meio ambiente, estou trabalhando como gerente de determinada loja. Nossa, só botei profissão boa, né? Sou pedreiro, resisti ao vício, à vida do crime, apesar de toda a minha família estar envolvida, mas eu sou pedreiro, tenho filhos e sustento honestamente. Isso é tão bonito. Ainda hoje eu dizia, comunidade é uma coisa tão bonita, porque comunidade, a gente pegou esse nome e levou para um local pobre, mas comunidade somos nós. É um agrupamento. E é tão bonito, nós nos ajudamos tanto. Como é bom ver alguém que chegou aqui algum dia chorando e hoje está fazendo um trabalho maravilhoso aqui na obra social, entrega a folhinha com toda a alegria. Aquela pessoa que nos recebe ali na porta. Nós somos sempre tão simpáticos, eu fico encantada. Falta-nos isso. Para fazer o bem, falta-nos isso. O encanto pelo outro. O encanto pelo Espírito. Passando para a divisão da lei natural, toda a lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo ensinada por Deus. Certamente esta máxima encerra todos os deveres do homem entre si. Porém, é necessário mostrar-lhes a aplicação. Quase que aqui fala. Essa parte teórica a gente entendeu. Agora temos que mostrar a parte de colocar em prática. É uma escola, a vida é uma grande escola, a encarnação. Primeiro a gente aprende a teoria, faz o exercício e depois vai exercer como profissão. Do contrário, eles já negligenciarão como fazem hoje. Olha como é triste ouvirmos disso de nós. Não vamos mais negligenciar. Além disso, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida e esta máxima é apenas uma delas. Na última pergunta, que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo leis de adoração, de trabalho, reprodução, conservação, destruição, lei de sociedade, lei de progresso, de igualdade, lei de liberdade e, finalmente, a de justiça, de amor e de caridade? E a resposta: esta divisão da lei de Deus em 10 partes é de Moisés e pode abarcar todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode, portanto, adotá-la sem que nem por isso ela tenha algo de absoluto. A última lei é a mais importante, a de justiça, amor e caridade. É através dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, pois ela resume todas as outras. Porque se houver justiça no trabalho, eu estou cumprindo a lei de trabalho. Se houver amor na liberdade, eu cumpro a lei de liberdade. Aliás, liberdade sem amor não existe. Se houver caridade na lei de sociedade, vai ser uma sociedade melhor. Então nós vemos que as 10 leis se resumem em algo muito simples que nós temos dificuldade.
justiça, amor e caridade. Que nós consigamos enfrentar realmente o que chamamos de mal que existe em nós e deixar fluir com menos timidez o bem que é tão grande também dentro de nós. Porque é grande, acreditem. Nós podemos fazer muito, mas esse bem tem que deixar de estar embaixo do tapete. Precisamos de abrir esse espaço, abrir esse caminho. Jesus veio com toda a coragem para isso e deixou-nos esse legado, dar continuidade para o nosso próprio bem-estar. Graças a Deus.